Bora lá, fiel, o craque Neto se posicionou aqui no apito final e deu na goela. Soltou o verbo, fez revelações bombásticas aqui no programa de hoje. Ele já vai falar aqui, mas na sua opinião, quem é o principal responsável pela derrota do Corinthians ontem contra o Bahia? Deixa sua opinião aqui nos comentários, curta o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana para sempre receber as informações do Corinthians. Sem mais enrolação, bora aqui para as últimas notícias do Timão. Vocês são os maiores responsáveis do que está acontecendo no Corinthians hoje, em termos políticos, não ter dinheiro, não ter visibilidade. Então, eu queria colocar agora aí a matéria. Quem que fez, Cascão? Mauro Naves, coloca aí, Mauro Naves. Da euforia da classificação para as quartas de final da Copa do Brasil sobre o rival, ao sinal de alerta no Brasileirão. O Corinthians e uma montanha-russa de emoções. E a partida contra o Bahia foi exatamente assim, cheia de altos e baixos. Menos de 2 minutos de jogo e o tricolor abriu o placar com essa bomba de Michel Araújo. 2 minutos depois, Rodrigo Garro chamou a responsabilidade e balançou as redes. Mas depois de checar o VAR, o árbitro anulou o gol por conta do toque de mão de Kaique no início da jogada. Com 6 desfalques, Dorival Júnior improvisou e colocou em campo 2 jovens da base corintiana, Kaique e Guinegão. E de tanto insistir, o Corinthians empatou. O jovem Guinegão deixou tudo igual com esse gol de bicicleta, num lance que demorou a ser confirmado. O árbitro Paulo César Zanovelli decidiu chamar o assistente para checar o VAR. Mais de 7 minutos de espera para Fiel gritar gol. O tempo parado pelo VAR foi o maior registrado no Brasileirão deste ano. Eu acho que o juiz poderia ter ido já ver o VAR antes, mas ele demorou bastante, isso esfria um pouco o jogo. No início eu pensei que ele ia dar impedimento, mas depois eu analisando mesmo vi que ele não participou do primeiro lance. Então eu acho que o juiz tinha que ser um pouco mais rápido para a gente estar voltando para o jogo. Mas o corintiano nem teve tempo de comemorar. Mateuzinho, na sequência, derrubou Kaique do Bahia na área. Pênalti. William José cobrou e colocou o visitante de volta na frente. No meio do segundo tempo, Dorival promoveu a estreia do recém-contratado Vitinho. Deu mais uma chance para Thales Magno, mas não foi o suficiente. Foi um detalhe que acabou nos tirando aí a possibilidade de um grande resultado. Por tudo que fizemos, pelo volume que tivemos. Mi desempeño no está siendo el del año pasado. Infelizmente, no es lo que estoy procurando, no es lo que yo quiero. Mas es difícil, es difícil porque mi tratamiento no está consiguiendo jugar 3 juegos por semana. Mi joelho no está aguantando, mas tenho que botar a cara. Tenho que botar a cara, não é momento para deixar de jogar. O Timão viu o Bahia de Rogério Ceni sair com a vitória e manter a maior sequência invicta da Série A, com 8 jogos sem perder. Para nós, muito importante manter esses jogos de invencibilidade, não pela invencibilidade em si, mas pela pontuação que vai subindo. E se você analisar, eu sei que as pessoas não contam como turno, mas eu conto 18 jogos de 19, consegui 33 pontos. Já o Corinthians segue com um jejum de 6 jogos sem vencer. Nos últimos 11, apenas um triunfo. Em casa, a situação é ainda mais delicada. São quase 3 meses sem uma vitória em Itaquera. Um duelo que começou antes mesmo do apito inicial e ganhou um clima tenso por conta da compra da joia da base corintiana Cauê Furquim pelo Bahia. Uma disputa que deve seguir fora das 4 linhas. O Bahia pagou a multa de 14 milhões de reais para contratar o atacante de 16 anos. A diretoria do Timão acusou o tricolor de aliciamento, anunciou que rompeu relação com o clube e o Grupo City e disse que vai levar o caso à CBF até a FIFA. Fato é que o Timão deixou escapar, além da vitória, um novo talento em campo e uma oportunidade financeira em tempos de crise. É um garoto de muita qualidade, vinha trabalhando e já estávamos aí preparando uma possibilidade para ele, inclusive talvez até numa partida como a de hoje. Sem a promessa da base, com muitos desfalques, o Timão segue sem poder contratar por conta do transfer ban sofrido no início da semana pela dívida com o Santos Laguna do México, referente à contratação do zagueiro Félix Torres. Nós temos que avaliar num todo, tudo que nós estamos passando, tudo que nós estamos vivendo, tudo aquilo que combinei e
e que estou aguardando. Precisamos e temos algumas carências que já foram pontuadas. Nunca escondi de ninguém que solicitei anterior até a minha chegada aqui algumas contratações. Agora nós estamos fazendo o que esteja ao nosso alcance. O clube ainda vive uma crise política que se arrasta fora das quatro linhas. Marcou para o próximo dia 25 a eleição para definir o novo presidente, depois do impeachment de Augusto Melo. A política é política, só que fico um pouco chateado da situação, né? Porque a gente coloca a cara aí dentro e toma porrada. Crise política, problemas financeiros, transferban, desfalques e o reflexo dentro de campo. Mais dor de cabeça em meio a uma crise que parece não ter fim no Parque São Jorge. E aqueles que acham de outra forma, eu quero que vocês tudo morram no inferno. No inferno. E é assim que toca a banda. Agora é o seguinte, eu cheguei no aeroporto, os caras falando, não, seu Neto, por que eles fazem isso com o Corinthians? Eu fui na padaria Bienal, que eu vou sempre, pô, por que eles fazem isso com o Corinthians? Por que você, Andrés, não vai no campo? Por que você, Roberto de Andrade, não vai no campo? Por que você, Mário Gobi, não vai nos jogos? Por que você, Duílio, não vai nos jogos, que vocês foram os presidentes? Mas vocês não vão, porque vocês não têm cara para ir. Vocês não têm cara, mas vocês vão votar no CORE, vocês vão votar no impeachment, lá vocês vão, sabe por quê? Porque vocês chegam com um carro blindado e vocês são os maiores responsáveis disso que está acontecendo no Corinthians. O jogador é culpado? É pouco, no meu entendimento hoje, daquilo que acontece no Corinthians. Eu acho que o jogador é muito pouco. Daquilo que vocês fizeram para o Corinthians está nessa draga por causa de vocês quatro. Vocês são os maiores responsáveis do que está acontecendo no Corinthians hoje, em termos políticos, não ter dinheiro, não ter visibilidade, não ter a importância, não ter isso. Vocês quatro são os maiores responsáveis por isso. E vocês vão votar entre os 300 conselheiros para ver quem vai ser o presidente. E que pode ser um amigo deles. E que pode, talvez, influenciar, talvez, o cartão corporativo. Dia 25. Ah, não Dia tenho 25. dúvida disso. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Eu não tenho nenhuma dúvida. Mas nenhuma disso. Há 10 jogos, uma vitória só, se eu não tiver errado. 11 jogos, uma vitória. 11 jogos, uma vitória só no Brasileirão, né? Pra mim, eu não vi o jogo, porque eu tava no avião. Voltando, mas o que não tá azul é o Corinthians. Porque o Corinthians tá numa fase que, sabe, vermelho. tá num vermelho desgraçado. E aí? O Corinthians enfrentou um time muito eficiente, que atacou pouco, mas quando atacou foi Chutes ao gol. cirúrgico e preciso, E aí os 2 gols do Corinthians, claro, que para alguém acertar, alguém tem que errar, na vida é assim, né? Em duas falhas incríveis do Corinthians. Ninguém marca o chutador, que é o Michel Araújo, e o Mateuzinho tem que corrigir uma falha na saída de jogo do Ramalho, zagueiro. E nesses 2 lances o time do Bahia chegou ao gol. O volume ofensivo foi legal do Corinthians. Só uma coisa, segura. Aí não é o gol que estava dando impedimento, né? O Godoy, explica rapidinho. Essa imagem aí mostra bem que o Guinegão, que estava impedido no momento do chute, ele vai com intenção de disputar a bola e desiste. Porque na disputa da bola ele não está mais impedido. Se ele continua para disputar a bola ou atrapalhar o deslocamento do goleiro, teria que ser punido com impedimento. Portanto, a condição dele, no momento do passe legal. Do Ramalho, condição legal, carimba que o gol foi legal. Então vamos lá, Theo, qual a ideia sua em relação àquilo que eu disse antes? O jogo, os 3 meses, é muito duro para nós, Corinthians, porque esses caras não vão na padaria. Eles não vão na floricultura, eles não sentam onde eu sentei, na Azul, lá atrás, com todo mundo te vendo de olho de cara limpa, que sai dos lugares de cara limpa. Levar os filhos na escola. Levar o filho da escola. Eles não fazem isso. Por quê? Porque eles têm medo. Porque o que vocês fizeram para o Corinthians, o resultado esse de 3 meses do Brasileiro e de estar com 22 pontos, isso já vai fazer 6 anos que acontece isso. Não é de ontem. Agora vocês são os maiores responsáveis por que está acontecendo. E vai piorar. Por que vai piorar? Porque primeiro não tem Memphis, segundo não tem o Roberto, terceiro não tem o Carrilho. Há uma indefinição. O Garro que já está reclamando do joelho. Então daqui a pouco, tecnicamente, o Corinthians não vai ter força. E vai sofrer até o final. O Corinthians não cai. O Corinthians não cai. Pode ter certeza disso. Só que o sofrimento vem, Theo, de tudo que esses caras fizeram.
cartão corporativo, todo o dinheiro que esses caras fizeram, a gente não pode acusar que os caras são ladrão. A gente não pode acusar ninguém. Existem as denúncias. Tem as denúncias aí, o Cássio que vai ver. Só que é o seguinte, a má administração, dá pra ver, Theo. Não, aí com relação ao jogo de ontem, só rapidinho, o primeiro gol era uma bola defensável. No segundo gol do pênalti, Mateuzinho, que pênalti neném, né? Não precisava, né? Entrar daquele jeito ali vai ser pênalti. Agora, com relação ao Corinthians, eu gosto muito do Dorival Júnior como profissional. Acho correto, trabalhador, sério, mas ele não é o treinador para estar à frente. Por quê? Porque o Corinthians está uma bagunça fora de campo. Tá. Ele vai precisar de um treinador para chamar toda a responsabilidade para ele. Galera, esquece essa turma aqui de fora e vamos aqui nós aqui dentro. Não acha o Dorival não é esse cara. Você não acha ele que se não demais. Você não acha que se não fosse ele já estaria pior? Não, tô fazendo uma pergunta só. Não acho. Eu penso que sim. Eu acho ele muito bonzinho para segurar a onda. E no dia 25, na eleição, você, torcedor do Corinthians, que às vezes pergunta, e aí, vai entrar um cara legal? Não, não vai. Vai entrar alguém da turma deles. O Corinthians vai continuar da mesma forma. Não vai ser nessa próxima administração que o Corinthians vai mudar. E vai sofrer para não cair. Maravilha, ó. Marília. Também é maravilha. Mas não, Mulher Maravilha. É difícil agregar mais críticas ao que já foi criticado, porque, além de ser o óbvio ululante, é o que traz essa sensação de decepção e frustração para o torcedor. Agora, em relação à campanha no Campeonato Brasileiro, quando o Dorival assume no Campeonato Brasileiro, eu só não vou retirar a minha crítica ao que eu já fiz. As escolhas feitas repetidas vezes de poupar o time inteiro em algumas partidas. É um grande erro para mim. É inadmissível. No brasileiro. É inadmissível. Um time que tem passado pelo que passou nos últimos anos, que tem um torcedor. Que abre mão da Copa do Brasil, com todo respeito. O Corinthians não pode se dar. Um time que não tem elenco para ter duas frentes. Não pode se dar o luxo. Não pode se dar o luxo. Parabéns, ontem foi não tinha, realmente esses jogadores estavam machucados. Mas quando esses jogadores estavam à disposição, eles não jogaram, porque eles foram poupados. Então o Corinthians chega. E tanto quando estava perdendo, botou os caras para jogar, não foi? Foi, contra o Botafogo fez isso, contra o Juventude fez isso. Então eu acho que o Dorival, a minha crítica aqui em relação a ele, que é uma adição a todas as críticas que vocês fizeram até aqui, que todas são válidas, é que o Corinthians não levou a sério quando, eventualmente, com o time titular, poderia ter angariado pontos para sofrer menos. Porque, de novo, o time vai sofrer no Campeonato Brasileiro porque desdenhou de rodadas em que não podia ter feito. Perdeu pro Bragantino, o Bragantino não ganhou mais de ninguém. Empatou com o Vitória. Perdeu pro Fluminense. Perdeu pro Fluminense. Perdeu pro Juventude fora. Dentro de casa empatou com o Fortaleza, estava perdendo de 1-0. Perdeu pro Bahia. E isso vai fazer muita falta. Em casa, 15 pontos, Neto. 15 pontos ele deixou nesse Brasileiro. Isso vai fazer muita falta no final. Mas o Corinthians não cai. Vamos lá, coloca aqui os outros 10 agora aqui que eu vou fazer uma pergunta pros 4. Pra você, quem já caiu pra você, Theo José? Sport. Pra mim, Sport e Fortaleza. Pra você, Quesada? Sport e Juventude já foram. Tem 2 vagas abertas, hein? Pra você, Marília Ruiz? Acho que o Sport já matematicamente não, mas acho que moralmente já. E no caso do Vitória, porque tem. O Vitória também. Vitória também briga pra não cair. É o único aí nesse Z4 que tem 20 partidas já jogadas, né? O Fortaleza e o Juventude não tem. Então, Godoy. Vitória e Sport. Eu faço uma conta aí meio doida, mas eu não sei se eu sou ruim de aritmética ou de matemática, mas para mim o Sport tem chance, porque ele tem 9 pontos, ele tem 3 vitórias, 9 pontos para ele escapar. Mas sabe por que eu faço certo? Sabe por que eu faço uma outra conta? Outros vão pontuar. Sabe quantos jogos faltam? 18, né? Sim. Joga 9 fora, perde 8. Não, porque ele ganhou fora. Tudo bem. Ele ganhou eu acho que a conta que eu faço, que não é matemática ainda, é porque assim, o número mágico dos 45 pontos para não cair, o Sport deveria fazer 35 em 18 jogos, que é um rendimento de time campeão. Mas eu acho que como o nível tá baixíssimo, vai ser rebaixado com uma pontuação muito baixa. Ó a conta que eu faço. Sport, Fortaleza, Juventude, Vitória, Vasco, Santos e Corinthians e Grêmio não faz 30 pontos no segundo turno. Se fizer 22, 23 é muito. E aí, meu irmão? Um desses daí cai, viu? Do Atlético Mineiro até o Vasco, um desses cai. Eu também acho. Não vai fazer. Não 2, hein? E nem o Internacional também, nem o Atlético Mineiro. Dos 10 aí, ninguém faz 25 pontos no segundo turno. É o seguinte, tá vindo aí o cara que traz as notícias quentes, que daqui a pouco a Elô coloca lá na tela do apito final lá,
a classificação para eu perguntar para a Marília, para o Godoy, para o Quesada e para o Theo, aquilo que o Theo falou, bota na outra lá, bota a outra tela, pode botar de 10 para 20. Não, de 10 para 20, isso. Olha lá, Sport para mim já caiu. Fortaleza para mim é candidatíssimo a cair também. Juventude, Vitória, Vasco, Santos, Corinthians e agora o Grêmio que ganhou. Eu acho que dá para ter ideia, Marília Ruiz, dali, ó, 10, 15, 15, 19, 19, 21, 22, 23, 24 Internacional e 24 Atlético Mineiro. Todos eles, para mim, correm risco aí. Eu acho que até por pontos perdidos, né? A gente ainda tem muito asterisco nesse campeonato por conta dos jogos que tiveram que ser adiados. Por exemplo, o Santos está faltando um jogo que é contra o Palmeiras. Dependendo do time, já conseguiu organizar e está no mesmo número de jogos praticados. Eu acho que do Corinthians para baixo, o Corinthians tem o 6º pior rendimento em pontos perdidos. Eu acho que desses times é luta contra o rebaixamento e acho como você que o Sport já foi. Para mim o Sport já foi. Tem 3. Theo. Para mim o Sport já foi. Eu acho que o Fortaleza e o Vitória têm chance de escapar. Agora, se o Internacional perder hoje em casa para o Flamengo, eu coloco do Internacional para baixo uma turma aí boa de cair. O Vasco ganhou de 6-0, mas o Vasco está jogando mal. O Vasco não é um time... confiável, ganhou. Tá. Não é. Tá. E o Corinthians, eu acho que vai depender muito da bagunça fora de campo. Tá, e tem uma outra coisa. O Grêmio perde hoje pro Grêmio, que tá lutando... O Atlético. Desculpa, o Atlético perde hoje pro Grêmio. O Grêmio foi para 23, passou o Corinthians. Diga-se de passagem. Aí vocês estão entrando no campo da discussão individual dele com o jogador. Isso. Estou falando em relação ao comportamento dele, exigir que o seu jogador tenha coragem de fazer aquilo que foi treinado e trabalhado. Godoy, ele tem a coragem, mas quando o cara erra, ele xinga o cara. Tá certo? Depende. Não, Godoy. Depende. Mas quantas vezes ele xingou o cara? Porque o cara teve coragem de fazer uma jogada e ele humilhou o cara dentro do campo. Tem momentos que tem que xingar sim. O jogador ganha muito bem, trabalha para fazer aquilo, erra e estoura a bomba no técnico, tem que xingar sim. Tem que xingar sim. Xingar de burro, orelhudo e pé de rato. Tá certo então. Rapaziada, o Craque Neto usou a seguinte frase: eu acho que os jogadores hoje são menos culpados em relação ao que o Corinthians vive hoje, né? Eu também concordo, mano. O Garro com o joelho estourado, dando a vida, colocando em risco a própria carreira. Ah, Murilo, mas ele ganha muito dinheiro. Eu sei que ele ganha muito dinheiro, mas ele tá colocando o Corinthians na frente do bem-estar próprio dele, mano. Ele tá com o joelho zoado e jogando, com infiltração e tal, e não consegue jogar 3 jogos seguidos, e os campos sintéticos ferram o cara, mas o cara falou assim: eu ponho a cara aí dentro. Ele falou no final da entrevista: eu ponho a minha cara. Ou seja, os caras fazem o que quer com o clube, rouba o clube, assalta, usa cartão corporativo e ninguém bota a cara. Pelo contrário, os caras ficam tudo lá dentro do Parque São Jorge, parecendo um monte de rato, nos túneis lá, só comendo pelas beiradas e não sai do poder, igual uma praga, tá ligado? E aí a culpa é do Rodrigo Garro, que tá jogando com o joelho estourado, mano. Você tá entendendo? A culpa é do Dorival. Pelo amor de Deus, mano, Dorival não tem ninguém pra escalar, mano. O Vitinho, jogador de Arábia, sauditão, 31 anos de idade, jogando em baixíssima intensidade. O Corinthians contrata ele numa oportunidade de mercado. Ele vem, ele entra no segundo tempo e já mostra um diferencial. E já mostra que tem aquele algo a mais, mano. O mais bizarro que teve o lance, que ele teve que chapelar o Thales Magno, porque o Thales Magno tava atrapalhando ele, cara. O Corinthians precisa de reforços, mano. Essa é a verdade. Precisa de montar um time, de reestruturar. Um time competitivo, mano. Daqui a pouco tá 11 moleque da base jogando lá e tá todo mundo: é culpa do Dorival, gente. O Dorival não tá isento, ele erra algumas coisas assim, mas tá muito limitado o elenco do Corinthians. Você pensa diferente? Vamos trocar uma ideia? Deixa sua opinião aqui nos comentários pra gente curtir aí e se falar, beleza? Curta aí o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana, logo eu volto com mais notícias do Timão. Valeu!